Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Oi galerinha, eu sou o professor David Anderson. Hoje a gente vai estudar a aula de ciências do 4º ano. O tema da aula de hoje é cadeia alimentar. Professor, o que é cadeia alimentar? A cadeia alimentar é a sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro, né? Seres vivos, isso porque a gente inclui, como a gente pode ver na imagem, as plantas, né? E a gente tem a planta e os animais, o rato, a cobra e a coruja. Cada animal desse pertence a um nível trófico. Professor, o que é nível trófico? Nível trófico é o nível alimentar, ou seja, a planta está no primeiro nível alimentar dessa sequência, o rato no segundo nível alimentar dessa sequência e assim por diante. Nos níveis tróficos a gente possui 3 classificações: os animais os seres vivos que são produtores, os seres vivos consumidores e os seres vivos decompositores. Os seres vivos produtores são aqueles que estão no primeiro nível da sequência da cadeia alimentar. Eles produzem alimento, por exemplo, como as plantas e as algas. E eles são classificados como autótrofos, ou seja, que produzem o próprio alimento. A planta absorve energia solar, produz o seu próprio alimento e assim ela serve de alimento para outro ser vivo dentro dessa cadeia, que venha a ser os consumidores. Por exemplo, o sapo, a cobra, o próprio ser humano. E os consumidores são seres vivos classificados como heterotróficos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles se alimentam, por exemplo, da planta e depois, conforme vai seguindo a sequência, a cadeia alimentar, outros seres vivos vão se alimentando destes. E temos também os decompositores, que estão presentes em todos os níveis tróficos e são os fungos e cogumelos. Eles participam de toda a cadeia alimentar. Também são considerados como heterotróficos, por eles não produzirem o próprio alimento. Eles se alimentam de outros seres vivos. Né? A gente tem aqui como exemplo a figura da planta, do sapo e do cogumelo do Mario Bros, do Super Mario. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Essa aqui é uma sequência de cadeia alimentar, onde você pode ver que a planta, o vegetal, está no primeiro nível, né? Ela é um produtor, está escrito aqui na legenda. Depois você vê o gafanhoto, ele está como primeiro consumidor na cadeia alimentar e se alimenta da planta. O sapo vem como segundo consumidor da cadeia alimentar, ele se alimenta do grilo, como vocês podem ver aqui, né? A cobra já é o consumidor terciário, ela está em terceira posição na cadeia alimentar, ela se alimenta do sapo e assim por diante, né? E o gavião, como último nessa cadeia alimentar, ele está no topo da cadeia alimentar, ele não tem predador natural para ele, e portanto vocês percebem a cadeia alimentar fecha no gavião, né? Não tem um ciclo voltando porque não existe planta se alimentando da gavião, então não é um ciclo, ela é só uma sequência. Mas professor, isso não existe, é só a explicação científica. Gente, eu preparei aqui algumas imagens para mostrar para vocês que a cadeia alimentar existe de verdade. Vocês podem ver na primeira imagem, né, as plantas absorvendo energia do sol e produzindo o seu próprio alimento. Né? Com isso elas crescem ali através de um processo químico chamado de fotossíntese. Depois vocês veem o gafanhoto, né, o inseto, vamos colocar como inseto se alimentando das plantas para conseguir sua própria energia. Ela consegue a sua própria energia através, como eu falei, né? Ela produz o seu próprio alimento através do sol. O inseto já não consegue produzir o seu próprio alimento, então ele se alimenta das plantas. O sapo, por sua vez, né, deveria ser aqui o gafanhoto, mas a gente tem aqui uma mosca e aí a gente entende como inseto também, né? Eles estão da mesma cadeia, então ele está se alimentando do inseto. A cobra, por sua vez, se alimentando do sapo e o gavião, por sua vez, se alimentando da cobra. Essa é uma sequência real de uma cadeia alimentar. E depois a gente tem aqui, voltando, né, o cogumelo do Super Mario Bros, ele existe de verdade e ele aqui está como exemplo de um decompositor. E como vocês podem ver aqui na imagem, ele participa de toda a cadeia alimentar, né? O cogumelo, não.
Mas os decompositores, que é o que o cogumelo está representando aqui, eles participam de toda a cadeia alimentar. Os cogumelos normalmente se alimentam de árvores e plantas, tá, gente? As cadeias alimentares, como vocês podem perceber, elas são curtas, pela baixa transferência de energia. As cadeias alimentares tendem a não serem muito grandes, geralmente até 5 ligações, como eu falei: planta, gafanhoto, sapo, cobra, gavião. Por quê? Pela hipótese energética, a baixa eficiência da transferência de energia. A planta produz o seu próprio alimento. Para ela sobreviver, ela tem que gastar um pouco dessa energia. Depois, o inseto se alimenta da planta. Ela já gastou um pouco da energia para ela produzir, por exemplo, a própria respiração. Então, quando o gafanhoto se alimenta da planta, ele já não absorve tanta energia assim. A transferência é um pouco mais baixa. Depois, quando o sapo vem se alimentar do gafanhoto, o gafanhoto também já gastou energia se movimentando na respiração. Então, a transferência de energia ainda é mais baixa. O sapo precisa comer mais ainda para poder conseguir suprir as suas necessidades de nutrientes. Assim a cobra, assim também o gavião. Por isso que as cadeias alimentares, elas são pequenas, elas são curtas. Normalmente, há uma média até de 5 posições aí dessa sequência, 5 níveis. E o Sol, né, o fluxo de energia e a importância do Sol nessa cadeia alimentar é porque sem o Sol a gente não teria a questão dos animais que são produtores, não conseguiriam produzir alimento. E aí, consequentemente, isso traria um problema muito grande na cadeia alimentar, né, e no nosso ecossistema. Galerinha, para a gente finalizar agora, né, lavem bem as mãos, fiquem em casa. Se for necessário sair de casa, use máscara e mantenha a distância de outras pessoas. Evite aglomerações. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.